Voltando, primeiro ano, vamos lá, continuando Roma, então. Aspectos do cotidiano em Roma. Vamos entender quais foram as estratégias usadas pelos romanos. É o famoso pão e circo. Quem que já ouviu? Com certeza vocês já ouviram pão e Eu circo. já ouvi. Muito bem. Na verdade, Augusto, pão e circo é algo que funciona muito bem até hoje, né? Você acaba distraindo a população com assuntos de entretenimento para não prestar atenção, por exemplo, em algo político. Isso funciona muito bem. É uma estratégia política usada desde antes de Cristo e funciona muito bem até hoje, tá? O que era o pão e circo? O imperador oferecia entretenimento para as pessoas, como a luta de gladiadores, o circo máximo, o coliseu que a gente vai ver agora, e a galera ficava alucinada nisso para não pensar nas outras coisas, nas crises e tudo mais político que estava acontecendo. E no meio dessas atividades, eles jogavam o pão para a galera, né? Jogavam alimento para eles na arquibancada. Por isso ficou conhecido como pão e circo. Você dá alimento para a população e dá entretenimento para elas não pensarem em mais nada, tá? Isso ditaduras que aconteceram no mundo contemporâneo foi usado, né? Governos autoritários foi usado, né? Para eles não pensarem no autoritarismo. Então é uma medida antiga e é fundamental até para os dias de hoje. Muito importante. Pode continuar para mim. Era o Luiz, né? O Luiz já leu bastante. Posso dar agora, José? Claro, Fran. Acabei de só virar a tela. No século I, Roma era construída por mais de 400 quarteirões. Constituída por mais de 400 quarteirões, habitadas por aproximadamente 1 milhão de pessoas. A riqueza e a pobreza conviviam lado a lado na capital imperial. Suas ruas sinuosas, estreitas e sujas contrastavam com Isso. imponentes construções destinadas à administração pública, aos cultos religiosos e às diversões populares. Então, o que acontece, gente? Meu Deus, imaginem uma cidade enorme antes de Cristo, que tem 1 milhão de habitantes. Cidade não, império, né? Desculpe. Aliás, não, cidade mesmo, Roma. Aqui ele não está querendo dizer o Império Romano todo, não, só Roma. Imagina uma cidade, né? Cidade-estado, que seja, com 1 milhão de habitantes e 400 quarteirões. Por quê? Tudo que a gente vê hoje de organização de rua vem dos romanos. Olha que interessante. O cruzamentos, né, vem dos romanos, que hoje usa nas principais avenidas do mundo, né, esses cruzamentos em X. Isso vem de Roma, né? Então eles organizavam muito bem a sua cidade. Só que, como qualquer outra cidade, a desigualdade existia. Então, enquanto a gente está vendo um coliseu aqui nessa parte, do lado poderia estar um bairro, vamos dizer assim, que não tinha nem tratamento de água, que não tinha nem fornecimento de água. E olha que se vocês jogaram algum jogo que fala sobre Roma, vocês devem lembrar dos aquedutos, que são aquelas construções que parecem muros, só que em cima corre a água. E essa água vai sendo tipo um cano. Aqueduto é tipo um cano. Então essa água vai sendo conduzida, conduzida, conduzida até chegar em um reservatório grande, aonde levava a água para as fontes principais. Então o que acontece, pessoal? Tinha gente que não tinha nem acesso a isso. E por outro lado, tinha lugares, bairros que antes ficavam as pessoas mais importantes, que tinham até balneários com água quente e tudo mais. Olha só, é uma coisa totalmente, como fala aí nesse parágrafo, que contrastavam a diferença entre o lugar pobre e o lugar rico. Então era bem drástico, né? Bem drástico como que era diferente. Pode continuar, Fran. Fran? Tá mudo. Ah, desculpa, eu tava lendo no mudo. Uhum.
As moradias romanas expressavam os contrastes sociais das cidades. Os ricos moravam geralmente nas colinas, em casas amplas e confortáveis, que contavam com águas encanadas, rede de esgoto e salas de banho. Os pobres habitavam pequenos apartamentos em edifícios de até 6 andares, que apresentavam riscos frequentes de desabamento e incêndio. Nossa, eu lembro até hoje. É o joguinho que eu jogava lá com uns 15 anos, mais ou menos. É antigo. Eu não sei se existe hoje novas atualizações para eles, mas chama Teasers. Eu A acho que gente é sabe que é antigo, sem faz uns graça, 50 anos já. horrorosa. Mas enfim, pessoal, o que acontece? Esse joguinho Teaser é muito legal. Inclusive eu baixei ele esses tempos. Que daí que acontece? No meio do jogo, se você não faz as medidas que precisam ser feitas, começa a pegar fogo ou desaba. Então esse jogo é realmente a realidade que a gente está vendo aqui no texto. Que as casas mais pobres, se você não vai melhorando ela desaba, ela pega fogo. Então é realmente isso. O jogo é muito real. Ele trabalha a história realmente de Roma. Então, o que acontece, pessoal? Enquanto de um lado tinha tratamento de esgoto, salas de banho, que é esses balneários que eu falei, que normalmente poderia ser públicos também, mas públicos entre aspas, não eram todos que poderiam ir, né? E do outro lado, dos mais pobres, edifícios de até 5 andares, precários, vivendo muitas famílias ali. Então, esse era o contraste da cidade de Roma, tá? Nossa, lembrei da hora. É muito legal. Eu acho que Roma é um tema que eles trabalham bastante, série, filme, jogos. É bem massa, é bem legal. Vai, Fran. A cidade de Roma proporcionava aos moradores e visitantes uma variedade de opções de entretenimento, como combates de gladiadores e espetáculos teatrais. O maior espaço de entretenimento era o Circo Máximo, destinado à corrida de bigas e quadrigas, com capacidade para acomodar 150 mil espectadores. O anfiteatro Flávio, mais conhecido como Coliseu, era o palco de combates de... Eu não consigo ler, professor. Ah, tá. Ah, De perdão. gladiadores e de lutas com animais e comportavam cerca de 50 mil pessoas. Olha só, gente, muito bem. Lembrei dos jogos de novo, lembrei dos filmes novamente. Que é o quê? Eles criavam esse entretenimento que faz parte do pão e circo que eu já expliquei para vocês. Que era o quê? Lutas de gladiadores, espetáculos teatrais. Gente, eu já trabalhei isso com vocês. Na Grécia, na verdade, dos gregos. A, a, a contribuição dos gregos para o teatro. Mas os romanos também não ficam atrás. Eram espetáculos enormes, com aquelas máscaras características dos espetáculos gregos e depois foi passado para os romanos. Tanto que a cultura grega ela é mantida muito. Tanto que os gregos têm os deuses, os romanos também têm os deuses. E só muda o nome. O Zeus, que é na Grécia, em Roma é Marte. Então, muda pouca coisa, porque a cultura grega ela é muito rica. Então, ela foi passada por todos. Eu já falei isso para vocês no Alexandre o Grande, que ele pegou a cultura grega e levou para os outros lugares, que é aquele cultura helenística, né? Não sei se vocês lembram. Cultura helenística levou a cultura grega para vários lugares. E em Roma foi um desses lugares. Outro, circo máximo. Ah, professor, o que é biga? Eu não sei se vocês já viram, é que tem em filmes. Não, gente, vocês não assistem filme, pelo amor? É aquelas corridas com o tipo de uma carruagem com duas rodas, em que tem dois cavalos na frente e eles seguram. Já viu, Fran? Eu, Sim, até nos eu, desenhos. já, eu já assisti no Percy Jackson. Em Ah, Jogos Vorazes. sim. Sim, muito bem. É isso mesmo. As bigas, o nome fala duas rodas nessa carroça, nessa carruagem que seja. E a quadrigas, 4 rodas. Então eram corridas desses meios de transporte. Isso chamava a atenção da galera. Realmente, ó, 150 mil espectadores poderiam ter. Então, realmente chamava muita galera. Coliseu nem se fala, pessoal. Coliseu era uma febre e não tinha como aguentar tantas pessoas, ó, até 50 mil.
E daí o que acontecia? Os combates entre gladiadores, mas também tinham animais. Para quem assistiu o Gladiador, o Luiz comentou que assistiu, tem uma hora que eles estão batalhando, que eles puxam um alçapão, sai um tigre, que pode acabar atacando um deles ou matando um desses combatentes. Então, realmente, era um espetáculo, só que era um espetáculo sanguinário, pessoal. Realmente, esguichava sangue, que nem fala no filme. Professor, Oi, diga, Fran. mas não tinha, tipo, combate de animais com os animais, né? Aí fala lutas com animais, é eles junto com os gladiadores. Ah, sim, menos mal. Não, Entendi. não, porque não é que nem humano, né? O humano é tonto para chegar ao ponto de lutar contra o ser humano entre vida e morte para alegrar a galera. Não, animal não ia lutar contra o animal só porque ele tá ali. Não, só o ser humano é tonto mesmo. Oi, Sabe aquela. Não era luta, era tipo que tinha duas pessoas no cavalo e ia de frente. É dessa época também? isso daí é a Idade Média. Eu sei o que você está falando, que usavam aqueles varões nos cavalos Isso. segurando na armadura. Isso é a Idade Média. Isso também faz Ah, parte, é outra finalidade, essas lutas de cavaleiros. É para mostrar qual que era mais bravo, qual que tinha mais prestígio e tudo mais. Inclusive príncipes lutavam nessa luta aí de cavaleiros. Então era é, teve bastante em filme, daí você falando aí eu lembrei. Sessão da tarde, né, Emily? É. Coração Valente, eu acho que é Coração Valente. Enfim, algum filme assim, que é só sobre isso, só sobre essa luta aí. É bem Sessão da Tarde o filme mesmo, mas muito bem, ele trabalha a Idade Média, desses cavaleiros, templários e tudo mais. A história é mara, gente, não tem o que eu falar. Ó, belezinha. Vai, Fran, os combates. Calma aí. Calma. Os combates de gladiadores eram inicialmente realizados durante cerimônias fúnebres, organizados por um indivíduo para a honra à morte de seu pai. Com o tempo, foram perdendo seu significado fúnebre e se transformaram em espetáculos públicos, patrocinados pelos imperadores ou por representantes da nobreza. Muito bem. Realmente, é muito detalhado em filmes. Cada fala dessa vem na cabeça, né? Essa questão em movimento. É isso que eu, como professor de história, isso vem em movimento na minha cabeça. É um negócio bem louco mesmo. Porque eu leio essa parte e já consigo imaginar na cabeça. Eu acho que a partir do momento que você chega nesse ponto, né, de imaginar como as coisas aconteciam, é o que você pega gosto pela história. Mas obviamente que isso não é em todas as pessoas, né? É quem gosta realmente, quem gosta muito de ler, né? Ler vários livros, daí acaba caindo no tema de história, aí começa a montar isso na cabeça, a imaginar. É bem massa, na verdade. Eu acho, né? Mas, enfim, cultura e educação em Roma. Quer continuar, Fran, mais um pouco? Tá mudo. Ai, meu Deus. Então vamos com outro. Quem que é? Agora? Não, eu perguntei se você quer continuar. Quero. Calma aí, só. Eu tava falando com a minha mãe. Tá, Soró. A cultura romana absorveu conhecimentos, costumes e valores dos mais diversos povos. A religião tradicional romana, da influência etrusca, por exemplo, era politeísta e baseava-se no culto aos antepassados e aos deuses da cidade. Mas incorporou deuses e cultos da origem grega e oriental. Durante o período imperial, os romanos também cultuavam a figura do imperador. Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Religião, muito fácil. É bem parecida com a grega. Politeísta, tá? Influência etrusca, eu expliquei para vocês na aula passada, que era o quê? Povos que viviam no norte da Botinha, da Península Itálica, tá? Povos ali do começo, antes de se tornar Roma. Lembra que eu estava mostrando para vocês o mapinha? Então, esses povos, a religião dele influenciou também a romana. É que foi uma mescla, né?
Foi uma diversidade de culturas. Então, pegaram os deuses gregos, também algumas origens orientais, tá? E também cultuavam o imperador. A partir do momento que Otávio chegou ao trono, ele começa a colocar o poder todo na figura do imperador. Então, o imperador acaba se tornando até uma figura a ser cultuada, tá? Isso não em todos os momentos, é mais no Império, tá? Que acontecia isso. Vai, Fran. Os primeiros templos de Roma. Tá mudo. Desculpa. Os primeiros templos de Roma, como Júpiter Capitolino, século 6 a.C., revelavam nítida influência etrusca. Entretanto, os romanos também desenvolveram elementos originais, especialmente na arquitetura. A capacidade técnica de seus arquitetos manifestou-se nas construções de estradas, pontes, represas e aquedutos. No urbanismo, a criatividade romana se manifestou sobretudo nas Termas termas de água quente que eu públicas, falei. nos monumentos e em construções ornamentais, como arcos de triunfo, obeliscos, passeios e jardins. Muito bem. Nossa, se você vai hoje na Itália, você fica bobo, né? Do que sobrou, obviamente, do Império Romano. Mas as ruas largas, os cruzamentos, tudo isso é característico ainda da cidade de Roma. Então, é lindo, gente. É realmente estradas muito bem planejadas, pontes, represas, os arquedutos. Imagina como que você vai conseguir conduzir a água em muros enormes para chegar nas fontes e tudo mais, nos reservatórios, se você não planejar, né? O aqueduto, deixa eu mostrar uma foto. Estou me empolgando na aula, né? Quando eu vi, eu achava que aqueduto era uma ponte, mas não é. Pois é, pois é. Parece uma ponte, mas na verdade conduz a água, né? Parece um cano. Olha, nossa, que coisa maravilhosa. Olha aqui, gente. Olha o tamanho dessa construção. Ai, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu só tirar essa barrinha aqui para não me atrapalhar. Pronto. Olha isso, gente. E aqui em cima, nessa canaleta, é onde a água da chuva ia sendo conduzida. É um negócio fantástico. A gente está falando de antes de Cristo, pessoal. Parece Tá? uma ponte, só que mais bonita. Sim, olha só a arquitetura, ô Noah. É uma coisa linda, né? Poderia ser uma ponte só com, como que eu posso falar? Pilares e pronto, acabou. Pra Não, mim ó. era até um mistério como que eles, sei lá, até hoje como eles constroem os pilares da casa com o cimento. Sim, sim, é verdade. É como falam também das pirâmides, né? Tanto as pirâmides na Mesopotâmia, no Egito e no Império Inca, Maia e Azteca. Realmente. Olha outro aqui. Aqui dá para ver que é uma pedra de paralelepípedo, praticamente, né? Que é construída aqui. Como que isso está em pé até hoje, né? Ah, eu acho fantástico essa parte aqui cultural de Roma, que mostra exatamente o poder desses povos antigos, né? Como que pode? Aqui, ó, gente. Estão vendo aquedutos romanos? Olha lá onde era conduzida a água. Então, levava por canos que poderiam ser só cavados, né? E o aqueduto continuava levando. É como se fosse os canos que tem hoje para conduzir a água, mas eles faziam isso ao céu aberto. Nossa, eu acho fantástico. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui também explica como que funcionava. Aqui é como que... Ah lá, o Noah, como que era erguido. Parece catapultas, né? Nossa! Parece aqueles jogos que... Aqui, ó, tem outra imagem aqui, melhor. Ó. Parece aqueles jogos que a gente pega Age of Empires, Age of Mythologic, que tem essas engrenagens antigas. Olha só, que trampo, né? Imagina isso. Ainda Roma é avançada. Imagina no Egito antigo, então. Eu acho fantástico.
Então é isso. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Deixa eu mostrar o Coliseu também, já que eu estou aqui. Ah, professor, você acha que você está com tempo para não ir para o texto? Ah, gente, senão fica cansativo também, né? Então eu faço isso para dar uma Coliseu. Olha isso, Nossa, gente. não tenho memórias muito boas com o Coliseu. Por quê? Me diga. Que uma vez Ficou na lindo, escola. Emily. Oi? Ficou lindo. Vocês fizeram a Por quê? maquete? Não, não foi isso, porque uma vez na minha outra escola, assim, teve uma feira de ciências da Itália. Daí fizeram um coliseu. Daí eu cheguei e perguntei, o que é isso? É uma torre de Pisa? E nunca mais pararam de me falar desde isso. Foi Eu não uma sabia. bola fora, Master, ô Emily. Foi. Foi uma bola fora. Mas enfim, né? Olha que lindo, gente. Olha isso Foi aí que daqui. ela começou a sofrer bullying. Fez efeito Foi aí que reverso. ela começou a não gostar de história. Ai, meu Deus. Mas, enfim, gente, olha isso aqui, gente. É uma coisa fora do normal. E é algo também que é um patrimônio mundial, né? Então não pode ter reforma nenhuma, né? Isso, de certa forma, eles fazem reformas paliativas, ou seja, só para não cair. Isso pode fazer, para não se destruir, né? Mas, fora isso, não pode reformar, não pode fazer nada disso. Ó, tanto que a gente pode ver aí, ó. É da mesma forma que foi deixado antigamente. Que mais? O Circo Máximo, vamos ver também? Não sei se tem hoje, porque era uma construção muito enorme. Era maior que o Tem foto. Circo Máximo, vamos ver. Opa. Ah lá. Calma aí, deixa eu colocar romano. Aqui. Ah, mas isso daqui não é original, gente. Isso daqui é gráfico. Ou essa parte aqui é? Ah, então, gente, não tem a estrutura toda montada, mas tem um espaço. Tá vendo essa imagem? Deixa eu aumentar ela. Olha aqui, gente. É aqui que corria as bigas e as quadribigas. Não fala quadrigas, né? Aqui que corriam, ó. Eles faziam todo esse percurso aqui nessas corridas de bigas. Deixa eu ver se não tem mais nada. Aqui não dá para ver muito bem. Mas, enfim, antigamente era assim, pessoal, ó. Vamos pegar uma réplica original. Não, se a réplica não é original, né, professor? Aqui, achei outra. Aqui, gente, ó. Enfim, muito massa. Nossa, a arquitetura romana era mara. Muito bonita, muito bonita. Deixa eu só dar um zoom agora de novo. Continue para mim, Fran. O latim. Nossa, outra coisa importante. O português está aí, né? O latim, falado em Roma, difundiu-se pelo mundo. Levado para as províncias em sua versão vulgar, misturou-se aos idiomas locais e deu origem, mais tarde, às línguas neolatinas, como o castelhano, o italiano, o português, o francês, o catalão e o romeno. Muito importante, gente. Então, o que acontece? O latim, ele é uma língua originada, originada não, ela faz parte também de Roma, que pegou também muito dos gregos, tá? Então, o que acontece? Essa língua, o latim, ele começou a ir para outras partes também, porque o Império Romano era enorme. Então, cada local que eles dominavam, eles também levavam a sua língua, né? Então, o que acontece? Essas regiões que receberam o latim, adaptaram o latim à sua realidade, ou seja, à sua fala que era local. Então, vamos supor, na parte portuguesa, o latim chegou no que é o nosso hoje, tá? Na parte de Roma, foi o castelhano. Não, castelhano foi na Espanha, desculpa. Foi o italiano, que foi se transformando, até chegar
no italiano. O castelhano depois também até chegar no espanhol. E assim por diante. Então, o latim, muito importante, não só para a história de Roma, também para as outras línguas que derivam do latim, né? Francês, português, italiano, castelhano, catalão e assim por diante. Beleza? Da hora, né? Sim. Pode continuar, Fran. A educação das crianças e dos jovens variava de acordo com a camada social e o sexo. Os meninos das camadas abastadas aprendiam a ler e a escrever em latim e grego, além de adquirir conhecimentos de agricultura, astronomia, religião, geografia, matemática e arquitetura com seus preceptores. Em contrapartida, os garotos pobres dedicavam-se ao trabalho agrícola ou aprendiam ou um ofício, como o de ferreiros ou de marceneiros. Muito bem. Então, o que acontece, gente? A educação, ela era destinada dependendo da classe social, né? Enfim, isso é herança, isso faz parte da desigualdade social, né? Até hoje. Então, o que acontece? Os meninos, né? Que, obviamente, que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, né? Onde o homem tinha prestígio, tá? Então, o menino, ele poderia ler e escrever, ele aprendia o latim, o grego, ele tinha conhecimento de várias áreas do conhecimento, mas, enfim, aprendiam agricultura, astronomia, enfim, muitas coisas. Enquanto os garotos pobres eram destinados ao trabalho, né? Aprender um ofício e aprender o trabalho agrícola, né? Seriam a mão de obra, resumidamente. O último aqui, pode ler, Fran? As mulheres, independentemente da sua camada social, eram educadas para ser esposas e mães, e não podiam participar das decisões políticas. As mulheres das famílias privilegiadas podiam apenas administrar a casa, os escravos e a criação dos filhos. As das camadas populares podiam trabalhar ao lado do marido, se fossem solteiras, até mesmo administrar o próprio negócio. Parece que a da camada mais pobre tinha mais liberdade que a da camada rica, né? Mas, enfim, o final de tudo era a administração da casa, tá? Na maioria. Então, famílias ricas, privilegiadas, administravam a casa, os escravos e os filhos. Das camadas populares, trabalhavam com os maridos ou poderiam ter seu próprio negócio. Tem um filminho aqui indicado para vocês assistirem. É até novo, 2009, né? Alexandria. Muito bom. Eu nunca assisti, só li a resenha. Mas enfim. Beleza? Que horas são? Sim. Quase meio-dia. Aí vamos ver os exercícios. E depois... Tá, Bizâncio. Oi, Fran. Vai passar exercício? Não, como a gente vai fazer a apresentação disso semana que vem, eu não vou cobrar exercícios. Mas olha aqui, gente. Civilização bizantina é exatamente o lado oriental que sobreviveu. Olhem aqui no mapa que eu estou mostrando aqui para vocês. O lado direito foi esse Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, que eu acabei de explicar para vocês. Então, ele sobreviveu por 1000 anos. Ele só vai acabar no final da Idade Média. Então, esse lado aqui sobreviveu. O lado do Império Ocidental caiu, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Reinos ostrogodos, que eram bárbaros, né, que eram povos germânicos, reino visigodos, reino vândalos, reino francos, que vai ser muito importante, os francos, gente. Vai ter uma parte que a gente vai aprender só dos francos. Então, cada um desses reinos, eles são formados por bárbaros. Então, destrói realmente o Império Romano e começa a ser formado reinos bárbaros, tá? E é isso aqui que eu vou cobrar de vocês para a apresentação. Deixa eu ver o que mais. Constantinopla, que era a capital. Olha essa arquitetura, pessoal.
E eu vou lançar lá na plataforma também. Só vamos separar os grupos, né? Ah, para acabar. Mas eu vou criar mais um link. Obrigado, Augusto. Eu vou criar mais um link para a gente decidir os grupos, tá? Antes de acabar. Olha essa arquitetura, que coisa maravilhosa, né? O que mais? Igreja Ortodoxa, muito importante essa parte também. Vamos ver. Percebemos que o José é bem fixado na matéria dele, né? Ah, eu amo. Você vai fazer sorteio? Ó, Ou a gente vai escolher? como eu sempre falo para vocês, se não tiver BO, eu deixo vocês. Mas lembrando, são 2 grupos só, tá? Não quero que deixe ninguém de fora, tá? Se eu ver BO nisso, eu já vou lá e faço eu mesmo grupo. Mas calma aí que eu vou criar uma live para isso. Igreja Ortodoxa. Aí tem o texto complementar. Igreja Ortodoxa é a que se formou principalmente na Rússia. Hoje tem várias igrejas ortodoxas ainda, né? Que é características protestantes também. Não acreditam em cultuar santos, não acreditam em hierarquia da igreja, não tem papa, essas coisas, igual tem a católica. Depois já é a Idade Média. Não vai dar. Não vamos começar a Idade Média, porque isso aqui é muito sério, é muitas informações. Vamos ter que trabalhar isso voltando de férias, tá? Idade Média, não vou trabalhar com vocês na apresentação da semana que vem. Então, vai ser Igreja Ortodoxa. Calma aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Ô, meu pai amado. Calma. Vai ser Igreja Ortodoxa. Vai ser Constantinopla. O Império Bizantino, características dele. E a civilização bizantina, como que ela surgiu, quais são suas características. Pronto, definimos o tema do... Professor, você pode repetir? Igreja Ortodoxa. Não, eu vou mandar para vocês na plataforma. Só preciso definir os grupos, que daí eu já lanço lá na plataforma com os grupos, tá? Professor, fala rapidinho, só para mandar no grupo da sala, assim todo mundo já fica sabendo. Tá. Mesmo que demore para ver. Igreja Ortodoxa, Constantinopla, Já anotei isso também. declínio e esplendor do Império Bizantino e civilização bizantina, as suas características. Tá bom, obrigada, professor. De nada. Deixa eu só dar um stop total aqui.